Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé, acolhamos nosso sacerdote e equipe litúrgica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus Pai e de Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no alto da montanha da transfiguração, contemplamos o Cristo, plenitude e cumprimento da lei e dos profetas. A escuta da voz do Filho amado é nossa meta e é por ela que transformaremos o mundo. Participamos desta celebração e deixamos o mistério de Cristo se transbordar em nosso interior. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nosso espírito arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor.
Deus, Pai bondoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir vosso Filho amado, alimentai o nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos à voz do Pai, escutemos a voz de Cristo presente na liturgia. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto, no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusastes teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus,
Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadaria, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apresentaram-lhe Elias e Moisés. Estava conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com medo, muito medo. Então, desceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. O que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuando nossa caminhada rumo à Páscoa, a segunda estação nesse domingo, estamos diante da segunda aliança que Deus fez na história da humanidade. Domingo passado foi a primeira aliança, dizia. A primeira aliança foi com Noé.
foi com toda a humanidade, que Ele nunca vai aceitar, Ele nunca vai acabar com a obra da humanidade. E Deus colocou o sinal da aliança com Noé, e foi o quê? Arco-íris, com 7 cores. E é quando a ameaça da chuva, o que foi a inundação, chega e que veja isso aqui, a chuva não vai mais fazer mal à terra. E a segunda aliança hoje, Deus vai fazer com uma família. Domingo passado, a segunda foi como uma família, e a terceira vai ser como um povo. A primeira aliança é com a humanidade inteira, que Ele não vai acabar com essa humanidade. A segunda, e colocou o sinal, como no matrimônio, quando os cônjuges se dão a aliança, é o sinal de amor e da fidelidade. E Deus vai colocar também o sinal da fidelidade, como a humanidade, arco-íris. E da segunda aliança, Ele vai fazer com uma família, a família de Abraão, e vai colocar o sinal. O sinal é o sacrifício do animal. O animal vai se dividir a 2 partes. Mas Deus quis primeiramente, por realizar essa aliança, provar também a fé de Abraão e pedir a Abraão de fazer o sacrifício do seu filho. E Abraão pensava realmente que Deus agrade a Deus o sacrifício do ser humano. Não. O Salmo 50 vai nos dizer: o sacrifício que agrada a Deus é um coração arrependido. Um coração arrependido. Salmo 50. O sacrifício que agrada a Deus é um coração arrependido. E o Salmo de hoje, Salmo 115, ele disse, no início, aqui pegamos alguns estrofes, mas no início do Salmo disse: e eu creio, e eu vou falar, eu que tanto sofri muito, eu vou dar sacrifício a Deus. Todo dia eu vou levar o cálice da bênção, o sacrifício do louvor. Sacrifício segundo é o sacrifício que Deus vai fazer, é o sacrifício de ver a nossa fé. Por isso Abraão é considerado pai da fé, a fé de Abraão. E o capítulo 11 da carta aos Hebreus nos diz bem claro: graças à fé, Abraão foi considerado, graças à fé, muitas vezes volta sempre, graças à fé, porque o sacrifício de Abraão foi sacrifício a partir da fé. O tempo da quaresma é também esse tempo que vamos vivenciar a nossa fé. Vamos colocar sempre a nossa fé no primeiro lugar. Essa fé que o Senhor nos pede, essa fé que devemos viver. Por isso, esse capítulo 8 da carta do Paulo aos Romanos, que vimos na segunda leitura, vai nos dizer: se Deus é para nós, como que nós somos de Deus? Somos de Deus só pela nossa fé. E quando estamos obedecendo a Deus, quando estamos ouvindo a Deus, estamos na comunhão com Deus. E se estamos na comunhão com Deus, quem vai ser contra nós?
Quem vai ser contra nós? Esse capítulo 8 do Paulo aos Romanos é mais importante. E quando se faz aliança, algo que da aliança vira algo consagrado. Algo consagrado, porque Deus também faz parte dessa aliança. E Deus é santo. E tudo que vai nos fazer aliança com Deus nos leva a ser perfeito, a ser a imagem de Deus. Por isso, de 3 alianças que vimos vamos encontrar no Antigo Testamento, que seja a aliança como a humanidade, como Noé, que seja a aliança como uma família, da fé, como o Abraão. Aliás, Deus chamou Abraão pelo nome que ele deu. Abraão, não é Abraão. Antigamente ele chamava Abraão. E quando Deus chamou ele pela missão, ele mudou o nome dele, viu? Abraão. E hoje o anjo chamou como Deus quer, Abraão, o nome que ele recebeu na missão. A terceira aliança vai ser com Moisés e como povo. Moisés vai representar o povo. Mas de 3 alianças, a grande aliança é que Deus fez com a humanidade, quando Ele vai nos entregar, vai entregar à humanidade o seu próprio Filho. Vimos no Evangelho. Por entender que Jesus Cristo é esse Filho, é o grande sacrifício. Por entender o Evangelho de hoje também, eu posso mais me apoiar no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, por voltar nesse capítulo 9 do Marcos. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, ele vai ler a palavra de Deus, vai dizer que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me consagrou e me enviou. E Jesus foi enviado. Por isso, hoje Jesus Cristo, como Abraão, que vai subir ao monte para oferecer a Deus o sacrifício, Jesus Cristo também, por entrar nesse evangelho, no capítulo 9, vamos ver o finalzinho do capítulo 8 do Marcos. E quando Jesus vai perguntar aos discípulos, que dizem os homens que sou? E o Pedro vai dizer, o seu Messias, o enviado de Deus. E Jesus vai dizer ao Pedro, não foi o ser humano que te disse, foi o Espírito de Deus. Por isso que você é Pedro. E Pedro vai dizer, e Jesus vai anunciar a sua morte, e Pedro vai tirar ele à parte. De repente, no capítulo 9, que começa em seguida, Jesus agora, por mostrar a Pedro o que Pedro tinha medo, ele vai levar o Pedro, os 3, Pedro, João e Tiago, nessa monte. Ele vai subir a montanha para fazer o sacrifício, mostrar como que vai ser o sacrifício dele. Jesus vai morrer, está na montanha, na Golgota, ele vai a uma montanha. Hoje ele vai subir o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, para levar a nós também, que esse tempo da Quaresma é o tempo de nós de mudar, de ser transfigurado, de acolher outra aparência da nossa vida. É o tempo da conversão. É o tempo de mudar nossas atitudes, nossos hábitos. E nossos hábitos seja conforme o desígnio e o desejo de Deus. Vai mudar. Vai mudar isso. E por mudar, ele soube. E 2 pessoas vão vir ao encontro dele. Elias e Moisés.
Elias, que simboliza os profetas, que devemos sempre escutar, e Moisés, que simboliza a lei, que devemos observar sempre na nossa vida. Mas diante disso, aquilo, Pedro vai ficar encantado, e vai querer permanecer lá. E Jesus disse, não. Isso que eu dizia, o Filho do Homem vai passar por sofrimento. Vai passar por sofrimento. Por isso, quando ele anuncia a sua morte, diz que ele vai ser morto e ressuscitar. Mas ele vai não ser morto como sacrifício do Antigo Testamento, que imolava o cordeiro, mas vai ser morto para nós que não queremos ser convertidos. Jesus vai encontrar a morte porque por causa da dureza de coração nosso. Eu estou dizendo isso porque nosso coração hoje não é diferente do coração das pessoas que mataram Jesus. E por isso no Evangelho, quando dá nuvens, Deus vai colocar uma recomendação. Eis o meu filho muito amado, você tem que ouvir ele, escutar o que ele diz. O que diz Jesus, o quê? Vamos voltar, vamos estudar Ré. No domingo passado, na primeira estação, ele dizia, o tempo se completou, convertei-vos e crede, o reino de Deus está próximo, e convertei-vos. Essa é a mensagem que Jesus nos trouxe no domingo passado. E hoje ele vem por dar apoio nesse tempo da quaresma do que ele nos dizia. E o Deus nos diz, temos que escutar a Jesus. Hoje Jesus não falou, mas falou domingo passado. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo e convertei-vos. Vamos continuar nossa celebração da quaresma, buscando sempre essa conversão através dos 3 pilares: a oração, a mortificação e a abstinência e a esmola. Sem esquecer que estamos vivendo nossa campanha da fraternidade. Cristo é nossa paz. E o que era dividido, Ele levou na unidade. Vamos continuar nossa celebração buscando sempre essa dimensão de ser unido em Cristo, porque Ele é a nossa paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs, irmãos, apresentemos a Cristo as nossas preces, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Guiai o Papa Francisco no pastoreiro de vossa igreja e conduzi os bispos, presbíteros, diáconos e os agentes de pastorais, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ensinai-nos a ser uma igreja servidora da vida e da unidade,
que esta nossa comunidade se comprometa em mostrar o vosso rosto resplandecente ao mundo. Nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Fazei com que as igrejas cristãs permaneçam no espírito de fraternidade sincera, para que se torne, com vossa presença, uma cidade forte e inabalável. Nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Atendei, ó Cristo, as orações da vossa igreja, vós que viveis como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora, caminhando rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor e com testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão
e cruz, chegará a glória da ressurreição. Enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, como os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio, e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Dom Laurindo Guizardi e José Fernando Coutinho, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte do Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, todos falecidos que temos na apresentação dessa missa, falecidos hoje, as vítimas do Covid, falecido a cada família aqui presente, as famílias que estão participando conosco online, e de todos que partirão desta vida, que morrerão na esperança da ressurreição. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, especialmente nossos irmãos e irmãs que estão passando esse momento como Covid. Vamos pensar, Dom Mar, arcebispo dos Cascavel, Mar Aparecido, Dom Antônio Perus, arcebispo da Curitiba, esse padre do Maringá, padre, os nossos familiares, amigos, conhecidos, o padre Clodoaldo também estava com uma Covid, está se recuperando. E daí nos participar da vida eterna. Como a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Ó Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Ó Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Por seu divino ensinamento, possamos dizer a todos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos nessa noite a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé é a fé. A fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
padre irá fazer, manifestaremos nossa fé em Jesus Eucarístico com um amém, que valerá para o momento da comunhão. Portanto, lembremos de comungar em silêncio, em frente ao padre ou ao ministro, de higienizar as nossas mãos para não nos autocontaminarmos. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eis aqui a
Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render vós graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Missa da Sagrado Coração, primeira sexta-feira do mês, às 15 horas, aqui na Matriz. No sábado vai ter a devoção à Ave Maria a partir das 6 horas, sábado que vem. A primeira e terceira, segunda. No primeiro sábado, às 6 horas da manhã, e no terceiro sábado, às 13h30. Tá. Terceira semana. Tanto que vale esse decreto de 8 dias, as missas, nossas missas na paróquia ficou todo centralizado aqui na Matriz para controlar esse 15% e chegando às pessoas. Por isso, a nossa missa ficou o seguinte: na semana, só na quarta-feira que temos missa às 19 horas na Matriz, o resto, sábado e domingo, às 18h30, por permitir o povo de voltar para casa. A missa da quarta-feira é a missa da semana, é um pouco diferente da missa do domingo. E da segunda à sexta, temos missa presencial. Você pode participar de manhã às 6h30, das 6h30 às 7 horas, todos os dias da semana, de segunda a sexta, aqui na Matriz, temos missa. Missa do sábado e domingo, e online, sábado às 18h30, como hoje, tanto que vale esse decreto, e domingo às 9h30 e às 18h30. Mudemos domingo por dar isso aquilo. Nas comunidades fica suspenso por evitar a confusão e evitar as multas. Hora Santa também na quinta-feira, nessa quinta-feira não vai ter, por causa desse decreto. Nessa semana não vai ter. É isso mesmo, não? A oração também Grupo de oração Sal da Terra. Eles não falaram, mas é porque acho que não dá para fazer às 19h30, como está escrito lá. Eles vão nos passar. Se ele quer começar um pouco cedo e acabar antes das 20 horas, porque se começa às 19h30, imagina, não dá para nem as pessoas voltarem em casa. Nossa campanha por a pintura da igreja, o zelo, temos que zelar as coisas de Deus. Enfim, nossa rifa está continuando, vai ser sorteado no Domingo da Misericórdia, 11 de abril. Eu peço, aquele que ainda não vende nenhum, passa na secretaria, temos aí no bloco, e por a obra da nossa igreja. Hoje a gente cansou com as perguntas sobre a missa, mas se nós não estamos ajudando a nossa igreja, porque vamos cansar o padre, até umas tantas perguntas assim, sobre a missa. Parece que quando chega o decreto, todo mundo que quer ser santo participar da missa. Acaba o decreto, ninguém nem se interessa mais na igreja. Não podemos ser isso aqui. O livrinho do Grupo Família pode adquirir na secretaria. Especialmente nesse tempo, temos a Via Sacra. Também temos os encontros, 2 encontros durante o mês. Os encontros no mês de março está lá, bem preparado para nós.
bem preparado para nós, para a nossa realidade da diocese. Proclama, vai acontecer um matrimônio nessa igreja Menino Jesus no dia 10 de abril, domingo, sábado depois da Páscoa, da Gensimine Luiz Gasson com a Rosa Maria Siqueira. Aquele que sabe algo que impede esse matrimônio, obedecendo o cânon, os cânones 1067 e pode vir, e cânon 1069 pode vir nos informar ou denunciar aqui na paróquia. Também vai acontecer o matrimônio no dia 27 de abril entre Ronei Damião dos Santos e Jéssica Stenger. Esse matrimônio vai ser celebrado. A bênção vai ser na capela da Nossa Senhora Aparecida, na nossa paróquia aqui. Que souber também algo segundo o cânon 1067 e 1069, vem nos informar. Quero também informar vocês, todo mundo, que na nossa paróquia, ontem chegou o padre que vai ficar junto comigo, o padre Fernando, que foi também o pároco aqui, ele vai ficar aqui, ajudar aqui também na paróquia da Anunciação do Senhor. Ele vai completar, ele vai nos ajudar. E o padre Cláudio, eu peço muito respeito para ele, né? E quando um padre vem oferecer seu serviço na igreja, ele precisa desse respeito. Ele já trabalhou nessa igreja, ele nos conhece, e vocês conhecem ele. Ele não é estrangeiro aqui, é uma pessoa bem aqui. E por isso, a missa da manhã, às 9h30, ele que vai presidir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desce sobre vós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite, agradeço a todos. Boa noite.